Meditação está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 25. Lucas 10, 25. Há pouco tempo eu estudei esse texto aqui, numa terça-feira, é a parábola do bom samaritano. Se você quiser ler na sua Bíblia e ler aqui comigo, fica à vontade. Se você quiser conferir, eu vou projetar o texto aqui e nós vamos fazer essa leitura desse texto da palavra de Deus. Lucas 10, 25. Certa ocasião, um perito ou doutor da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele, ou movido de íntima compaixão, aproximou-se, enfaixou-lhe ou atou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: Cuide dele, quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Eu quero explicar essa parábola rapidamente, que é uma explicação que eu fiz aqui. Eu vou explicar, é minha obrigação explicar o texto, e depois eu vou fazer uma outra aplicação para nós, para os nossos dias, para o nosso tempo, nesse tempo de tanta corrupção, tanta catástrofe, tanta morte, tanta notícia ruim, tanta crise. Então eu quero fazer uma explicação do texto, eu quero que você me acompanhe aqui. Como eu falei, eu fiz um estudo numa terça-feira aqui, em que eu expliquei isso daqui. Eu não vou pregar isso, eu só vou explicar e depois eu vou fazer as aplicações desse texto para nós, nesse tempo que se chama hoje. Então esse texto nos ensina, primeiro, que a salvação é pela graça. Quando o cara pergunta para Jesus assim, o doutor na lei, que devo fazer para ser salvo? Jesus diz: você tem que ser igual a esse bom samaritano. Você tem que amar, pegar o cara que está caído, cuidar dele, levar, correr risco. E aí o perito na lei, e você, e eu, e todos nós vamos dizer assim: mas Senhor, eu não faço isso. Eu vejo o sujeito caído na rua, eu passo longe dele. Eu não faço isso. E Jesus fala: então observe que o padrão de Deus para ser salvo é muito alto. Ninguém pode cumprir, ninguém consegue amar desse jeito. Então Jesus diz: o padrão para fazer alguma coisa é esse. Então ninguém consegue ser salvo fazendo isso. Você só pode ser salvo fracassando e reconhecendo que precisa de um Salvador, que é Cristo Jesus o Senhor. Então essa é a primeira coisa, já nos ajuda muito, que a salvação não é pelas obras, não é pela caridade, é para você tentar e fracassar e reconhecer que você não é bom o suficiente, mas nós temos um que foi bom o suficiente, que é Jesus Cristo o Senhor. Essa é a primeira. Segunda verdade dessa parábola é que, apesar de não conseguirmos cumprir esse padrão ético, moral elevado, nós devemos tentar. Jesus estabelece o padrão. Olha, essa parábola estabelece o padrão ético pelo qual nós devemos tentar viver, pelo qual nós devemos nos esforçar. É como a ordem que Jesus falou: seja perfeito. A gente tenta, mas a gente sabe que nós nunca seremos perfeitos neste mundo. Então é o padrão é esse, você tem que tentar viver desse jeito. Não para ser salvo,
mas porque nós já fomos salvos pela graça de Deus. Amém? Entendido, explicado. Terceiro, a religião não gera amor. O sacerdote e o levita, eles provavelmente não, pela lei, eles eram obrigados a ajudar o judeu. Mas o cara que foi roubado estava sem roupa e ele não sabia se era judeu. Então ele falou assim: eu não tenho obrigação. Segundo, se esse cara estiver morto, eu tocar nele, eu vou me contaminar, eu vou ficar impuro. Então o sacerdote e o levita, por causa deles mesmos e por causa da lei, da religião deles, eles não amam. Então essa parábola está dizendo, o cara pode ter toda a religião do mundo, mas a religião, regras, princípios, coisas exteriores, não coloca amor no coração. Jesus está ensinando isso. Quarto, essa parábola também é uma destruição de todo tipo de preconceito. Se houvesse alguém que era discriminado pelos judeus, era um samaritano. E Jesus coloca o samaritano como o herói da parábola. Ele escandaliza o judeu. O judeu agradecia a Deus porque não era nem mulher, nem cachorro, nem samaritano. E o judeu orava todo dia: Deus, não dê a vida eterna para nenhum samaritano, porque eles não prestam. E Jesus diz: o bom da história, o herói da história é o samaritano. E o samaritano é que demonstra amor. É aquela pessoa marginalizada, excluída, discriminada, que ama, que se torna o herói da história que Jesus contou. Quinta verdade dessa parábola: para Jesus, o amor é algo que você faz. Você sente e você faz. Você diz assim: eu amo o pobrezinho da esquina, mas você não faz nada por ele, você não ama. Você não ama. Para Jesus o amor, eu sinto tanto amor pelos coitadinhos, pelos meninos que passam fome. Mas se você não faz nada por eles, você não ama. Para Jesus, amor é ação. Se você não faz nada, então você não ama. Amor é ação. Sem ação, você tem um sentimento romântico, você sente alguma coisa, mas para Jesus, amar é agir em prol de alguém. Esse é o quinto princípio. Sexto, essa parábola mostra o que é o próximo do cara que caiu, que foi assaltado. Nós devemos ser o próximo dele, daquele que precisa. Jesus inverte o negócio, a ideia do próximo. O próximo não é aquele que eu vou encontrar, não. Eu tenho que ser o próximo da pessoa que está sofrendo, daquele que é vítima, daquele que está caído, daquele que está jogado. Eu tenho que ser o próximo daquele que precisa. Eu tenho que ser o próximo dele. Esse é o sexto princípio. Sétimo, os agentes divinos. Jesus diz: olha, o levita e o sacerdote, representantes da religião oficial de Israel, não cumpriram o que deviam cumprir. Quando eles não cumprem, Deus levanta outros agentes. Deus não fica comprometido assim: não, eu só vou usar judeu, eu só vou usar sacerdote, eu só vou usar levita. Não, Deus levanta agentes diversos de qualquer lugar, como levantou Amós, que era um boiadeiro do Velho Testamento, pegou Amós lá para pregar para o povo de Israel. Deus usa e levanta vários agentes divinos. Oitavo, para Jesus existem os pecados de ação e de omissão. Tanto os assaltantes que fizeram mal para o homem, quanto o levita e o sacerdote que não ajudou o homem, ambos estavam pecando, ambos estavam afrontando o nome de Deus, porque viram o homem caído e não fizeram nada por ele. Esses também são pecadores. Não só quem faz o mal, mas quem se omite também comete o mal. 9. Jesus usa propositalmente a palavra lá derramou e atou, que são palavras litúrgicas do culto, os elementos litúrgicos, vinho e óleo, para dizer o culto que agrada a Deus não é o culto que você faz dentro do templo. O culto que agrada a Deus é quando você ajuda o necessitado, quando você cuida do que precisa, você está prestando culto agradável ao Senhor Deus. Esse é o 9º princípio. 10º e último princípio. O verdadeiro bom samaritano, voltando ao primeiro, o verdadeiro bom samaritano é o Senhor Jesus Cristo, que desceu na forma de uma demonstração dispendiosa de amor inesperado. Jesus, o estranho rejeitado, colocou-se no papel do samaritano que aparece para atar as feridas do sofredor, como único agente da graciosa demonstração do amor inesperado de Deus. Jesus nos viu caído no pecado e na condenação, desceu do céu, nos perdoou, nos salvou, nos redimiu, nos sarou, nos transformou e nos justificou. Jesus é o verdadeiro bom samaritano. Amém?
Terminei o sermão agora, né? 10 pontos. Agora que eu vou começar. Isso é porque eu tinha que explicar. Então, nessa parábola, eu vou deixar aqui, e pode olhar para o texto, nessa parábola, você tem 3 atitudes. Três atitudes, 3 tipos de pessoas aí. E são as 3 que nós vemos hoje na sociedade, no mundo, que eu e você nos encaixamos nelas aqui. São 3. Eu diria 3 tipos de éticas, de ações, de atitudes, de jeito de proceder. A primeira delas, o texto diz, é a ética do mal. É a ética dos assaltantes. O homem estava descendo de Jerusalém a Jericó, 27 quilômetros de viagem. Ele estava descendo aquelas estradas e chegaram os assaltantes. E os assaltantes queriam os seus bens. E tomaram os seus bens à força. E bateram nele e o espancaram. E tiraram a sua roupa. E deixou o homem pelado, desnudo, e foram embora deixando-o semi-morto. Essa é a ação do mal. Essa é a ética da maldade, da violência, que faz com que a pessoa deseje o que o outro tem e usa de força, de violência, para tomar o que o outro tem. Essa é a ética dos assaltantes. E essa é a ética de muita gente hoje. Esse é o padrão de conduta de muita gente hoje, movido pela ganância, pela cobiça. As pessoas usam de vários meios, não só como assaltantes, ladrões e homicidas que acontecem por aí, mas de várias formas. O mal hoje entrou na sociedade, entrou dentro das pessoas, que você vai vendo gente movida pela avareza, pela cobiça, desejando dinheiro, realizando negócios escusos, roubos, corrupção, é mentira, coisas absurdas. Você olha assim e fala, que coisa absurda. E aí, eu quero ler um texto bíblico para você, só preste atenção nesse texto aqui, não precisa nem ler. Está em 2 Tessalonicenses 2, preste atenção nisso aqui. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Esse texto está falando sobre o mistério da iniquidade. Quando eu estudava teologia, eu ficava pensando assim, como é que pode Deus ter criado um anjo, que era a estrela da manhã, da onde vem a palavra Lúcifer, e esse anjo se virou contra Deus? Como é que ele pode ter preferido o mal contra Deus? E aí às vezes eu ficava pensando, como é que se explica isso? Aí Paulo usa essa expressão aqui para falar do diabo, que ele chama de mistério da iniquidade. É um mistério que as pessoas são atraídas pelo mal, que as pessoas desejam o mal, que as pessoas fazem coisas pelo mal, às vezes voluntariamente, deliberadamente. A pessoa sabe quem é Deus, sabe que é certo, e diz, não quero saber disso, eu gosto é do que é ruim. A Bíblia diz que Jesus, que é a verdadeira luz, veio ao mundo, e os homens rejeitaram a luz, porque amaram mais as trevas. Então o mal, ele é um mistério sedutor. Freud, o pai da psicanálise, dizia que todo ser humano tem dentro de si a pulsão pela vida e a pulsão pela morte, a atração pela morte, a atração pelo mal, a atração pelas trevas. Está dentro do ser humano. É por isso que Paulo diz, o mistério da iniquidade já opera. Como é que você explica que jovens europeus, educados, bem formados, abandonam a vida na Europa e vai lá ser um jihadista, vai lá trabalhar com o Estado Islâmico e vai matar gente? Como é que você explica o cara pegar uma metralhadora e começar a matar as pessoas assim, gratuitamente, livremente, matando? Como é que você explica isso? Qual é a explicação para isso? A explicação para isso é o mal encarnado, Satanás, o ódio que está se fazendo presente na nossa terra, que tem um pai,
Todo aquele que mata e odeia é do diabo, e o mal se manifesta. Como é que você explica para mim políticos que já têm milhões e milhões, continuam nadando em milhões e roubando milhões e milhões, porque ele ama o mal, ele ama a injustiça, ele ama a mentira? Como é que você explica que 3 senadores que já foram caçados, comprovadamente corruptos, ladrões, como Fernando Collor, Renan Calheiros, Jader Barbalho, ainda estão lá e o povo votou neles? E o povo votou neles. Quem é que elegeu eles? Porque o mal é o mistério da iniquidade. É o mistério da iniquidade que faz com que moços e moças sejam atraídos para a droga, sejam atraídos para a delinquência, sejam atraídos para as coisas erradas. O mal tem esse poder sedutor. Como é que você explica isso? Que alguém pode saber que Deus é luz, é bom, é verdade, é amor, e preferir o mal? Como é que você explica isso? É o mistério da iniquidade que já opera nesse mundo. E aí, esse texto, Paulo fala da operação do erro, de darem crédito à mentira. Então preste atenção, o que Paulo chama de sofismas. Historicamente, o mundo ocidental cometeu muitos crimes, muitos erros contra negros, mulheres e índios. Uma filosofia surgiu nas últimas décadas, que é a filosofia do politicamente correto. O politicamente correto, você vai de um extremo para o outro. Se antes você excluía grupos, minorias, agora você coloca minorias inatacáveis. Minorias estão acima de todos. Um exemplo. Algum tempo atrás, numa tribo indígena do Amazonas, uma índia teve gêmeos. E naquela tribo, nascer gêmeos é maldição. É quebrar a ordem natural das coisas. Só pode ter um filho. Nasceu 2, alguma coisa está errada. Então a mãe pega aquela criança, pegou a menina e levou para o meio da estrada, no meio da selva, bem perto de um formigueiro, e colocou o bebê recém-nascido ali para ser devorado pelas formigas ou pelos animais. O missionário que vivia naquela região ficou sabendo. O missionário foi lá e salvou a criança. E levou a criança para viver com ele, para ele cuidar. O missionário adotou aquela criança. A FUNAI, movida pelo pensamento politicamente correto, que diz que a cultura indígena é boa, que ninguém pode criticar a cultura do outro, ninguém pode dizer que o outro está errado, cada um tem a sua verdade dentro da sua cultura. Isso é o politicamente correto. Cada um tem a sua verdade dentro da sua cultura, ninguém pode fazer isso. A FUNAI chamou a polícia e mandou prender os missionários. Como que você explica um negócio desse? Depois os missionários precisaram de advogados, precisaram fugir, e fugiram com as crianças e se tornaram fora da lei do Brasil. Porque senão seriam presos. Como é que você explica isso? Como é que você explica o politicamente correto quando você vê o Islã, que tem na sua base o ódio contra o diferente? Hoje, ninguém pode falar isso. Você não pode dizer que essa religião prega o ódio. Você não pode dizer que a essência dela, você não pode, porque você está violando. Então, nós vivemos numa era do politicamente correto, que não existe certo e errado, verdadeiro e falso. Mentira, não, cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua mentira, e ninguém pode dizer para o outro como deve ser. Chegamos nesse ponto que Paulo diz aqui, essa é a operação do erro. É a operação da mentira, é a operação do engano. Você vê países evoluídos como a Noruega, o menino, o pai, a mãe não cria mais o menino como menino e a menina como menina. Fala assim, não, quando ele crescer ele decide. Que a identidade de gênero é uma construção social, que não há diferença biológica entre homem e mulher, não há diferença genética. Aí você fala assim, que mundo que esses caras vivem, como é que eles creem num negócio desse? Como é que eles creem num negócio desse? Quem é que está operando? Quem é que está operando para impedir que os missionários preguem para os índios? E os tirem desses costumes que matam,
que sacrificam crianças? Quem é que está operando para que o Islã seja confrontado com o Evangelho de Jesus Cristo? Quem é que está operando para impedir isso? Nós estamos lidando hoje não é com uma batalha de civilizações, nós vivemos numa batalha espiritual, do reino de Deus contra o reino das trevas, do reino do amor contra o reino do ódio. É isso que nós vivemos hoje. E você tem que dar o nome a cada coisa. É assim, é desse jeito, é conforme o Senhor Jesus Cristo disse. Então essa é a ética do mal. Eu poderia falar a noite toda sobre isso, mas eu só queria concluir esse primeiro ponto dizendo assim, irmão, se você não faz o bem, pelo menos não faz o mal. Tem muita gente ruim que está dentro da igreja, entendeu? Tem muita gente ruim que está aqui ouvindo do amor, né? E sai ali, o cara prejudica o seu funcionário, o cara passa a perna no seu patrão, o cara maltrata a sua mulher. Jesus está contando aqui, ó, tem a ética do mal que opera. Está operando aqui, está operando. Tem gente agindo dessa maneira. Então Jesus falou, esse é o meio do mal. Se você não agir para o mal, você já está fazendo uma grande coisa. Amém? Se você não fizer mal para ninguém, você já está fazendo uma grande coisa. Agora, segundo aí personagem da parábola que Jesus contou, é a história dos religiosos, do sacerdote e do levita. O sacerdote vinha descendo, viu o homem caído lá. O sacerdote, provavelmente, ele vinha no seu animal, no seu jumento. O levita vinha a pé. O sacerdote olhou, ele pensou, esse cara eu não sei se é judeu, não tenho obrigação com ele. Segundo, se ele estiver morto e eu tocar nele, eu vou ficar impuro, eu não vou poder fazer o culto lá no templo, eu vou ficar impuro, vou ficar contaminado, eu não posso tocar em morto, as leis cerimoniais me impedem. Então ele falou assim, não sei se esse cara está vivo, está morto, eu vou embora para o culto. O levita veio atrás e o levita deve ter pensado, bom, se o sacerdote que é superior a mim não fez nada, eu vou fazer? Se o sacerdote que poderia ter ajudado não ajudou, eu vou fazer? Eu também vou embora. E eles passaram de largo, deixaram o homem caído, semi-morto, lá sofrendo, por causa das suas regras religiosas, por causa da diferenciação de pessoas. E aí, pergunta, se a nossa religião faz você diferenciar pessoas, excluir pessoas, se sentir superiores às pessoas, a sua religião não é de Deus. Pode ser até a presbiteriana evangélica. Você entendeu? Se a sua religião faz você diferenciar, eu faço bem só para esse tipo. Eu converso só com esse tipo de gente. Esse daqui eu não falo. Eu vou fazer bem para esse, aquele ali não merece. Se a sua religião faz você categorizar as pessoas, hierarquizar pessoas, você estabelecer isso, e se a sua religião faz isso, a sua religião já não é a de Deus. Porque a de Deus não faz isso. A religião de Deus não faz isso. Ela não exclui, ela não afasta, ela não diferencia. O judeu fazia isso. A religião judaica fazia isso, mas a de Jesus não. Então qual é a raiz do mal das religiões? Ela exacerba o cara, ele fala que eu sou dessa religião ou dessa ideologia política, eu tenho o direito de ser superior aos demais. Ele tem direito de violentar os outros, de fazer mal aos outros, ou de não fazer o bem aos demais. Então essa é a ética da indiferença. Essa é a ética do comodismo. Essa é a ética do sacerdote e do levita, que passam e cruzam os braços. Aí o Martin Luther King, o pastor batista que lutou contra o racismo nos Estados Unidos, ele dizia que não é a ação, não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons que o preocupava. Cadê os bons? Cadê os bons? Como é que está o Congresso Nacional hoje? Cadê os políticos éticos, honestos? Há uns 10, 15 anos atrás, você tinha Pedro Simão, que era o único senador sério do Brasil. Ele ocupava aquela tribuna lá e falava como um profeta. Cadê os senadores e deputados? Cadê a oposição ética, séria, para trazer o Brasil à sensatez? Para chamar o arrependimento nacional e dizer, o cara que rouba da educação, da saúde, ele é pior do que o ladrão e o assassino. O cara que dizia verba da merenda, ele é pior que um serial killer, ele é um assassino. Esses senadores que eu mencionei, ele é pior do que qualquer assassino. Esses homens não têm moral, não têm caráter, não têm ética, não têm temor, não têm vergonha na cara. E cadê os bons? Agora o povo que vota neles é do mesmo jeito.
Você entendeu? Quem vota no Fernando Collor é safado igual o Fernando Collor. Quem vota no Renan Calheiros é do mesmo jeito. Quem vota no Eduardo Cunha é do mesmo jeito. Agora, quando Deus quer julgar uma nação, ele coloca governos iníquos e ímpios para julgar um povo ímpio e iníquo que prefere a mentira que a verdade de Deus, a justiça e a honestidade de Deus. A ética da indiferença. Você vai ver, vai ouvir o mal sendo feito, sendo elaborado, a mentira sendo propagada, a mentira institucionalizada, aparelhando o Estado, a mentira estabelecida. Você não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Quando Adolf Hitler assumiu a Alemanha, Winston Churchill na Alemanha, na década de 30, falava, esse cara é do mal. Esse homem é do mal. Nós não podemos deixar ele assumir o poder, mas ninguém deu ouvido ao Churchill. Não, ele é bom. E ele foi, até assumir o poder absoluto e matar milhões de pessoas e devastar a Europa e boa parte do mundo. E o mal? O mal, quando você se omite, quando você não faz nada contra o mal e a favor das vítimas, você também está cooperando com o mal. Quando Martin Luther King se levantou contra o racismo e as leis injustas dos Estados Unidos, ele fez aquelas marchas. Tem um filme recente chamado Selma, que é o nome da cidade onde eles andaram. E os pastores brancos diziam, Martin Luther King, acalme-se, espere, um dia as leis vão mudar. Eu tenho que esperar porque não são vocês que apanham. Não são vocês que são presos, não são seus direitos que são violentados. Fica dizendo para eu esperar, sendo eu que apanho, sendo o meu povo que sofre. Quando você se omite, quando você se cala, quando você aceita o mal, quando você aceita as vítimas, quando você acha isso normal. Semana um pastor do Rio de Janeiro, o pastor Hermes Fernandes, ele gravou um vídeo muito interessante, ele estava saindo do Detran. No Rio de Janeiro tem que fazer vistoria no carro. Ele falou, eu venho aqui com pneu novo e eles querem suborno e propina. E eu não dou. E eles dizem que eu tenho que trocar todos os pneus, eu tenho que trocar tudo. Ele falou assim, colocou na internet, o Detran do Rio de Janeiro aqui, ó, está aparelhado pelo mal e pela injustiça. E eu divulgo isso na internet. Tá certo? Tem uma história engraçada de dois pastores, uma vez estavam viajando e parou um guarda que queria suborno. E olhou todo o carro, e no carro não tinha nada errado. Aí os policiais falaram assim, a sua placa está cheia de poeira, não dá para ler, isso é violação. Vou ter que multar o senhor. Aí os pastores falaram assim, viu, uma cerveja, será que tira essa poeira aí? Aí eles falaram, sim, uma cervejinha já dá para tirar. Aí os pastores foram lá, compraram a cerveja e derramou a cerveja na placa e limpou. E foram embora. Quando você compra, quando você aceita suborno ou faz suborno, você está praticando o mesmo mal. Quando você não denuncia, quando você não chama o nome, quando você não acolhe e ajuda a vítima do mal, é a mesma coisa. Por que essa barragem caiu? O promotor lá estava dizendo, isso aí não pode ser aprovado. Por que foi aprovado? O Ministério Público na época falou, isso não pode ser aprovado. Por que foi aprovada a barragem? Porque alguém subornou alguém. Porque alguém deixou de cumprir o seu dever e a sua obrigação. Porque alguém não foi um bom profissional e não fez aquilo que devia fazer. Por que em muitos lugares, as coisas não funcionam? Porque o profissional que devia ser ético, justo e excelente no seu trabalho, não faz, não aceita e deixa passar. Essa é a ética da indiferença. Não é comigo, deixa para lá. É a ética do comodismo, deixa para lá. Eu vou para minha igreja e deixo o mundo pegar fogo para lá, não quero nem saber. E o sacerdote e o levita também são culpados de deixar aquele homem caído na beira do caminho. Que essa não seja a nossa prática. Terceira, o bom samaritano. O samaritano é odiado pelos judeus. Isso já tem um histórico antigo de rixa, de raiva. Porque o samaritano é o judeu que se misturou com os pagãos, misturou a religião, misturou o culto, misturou tudo. O judeu tem ódio de um samaritano no tempo de Jesus. Tem ódio. Tem um missionário que viveu lá na Palestina, em Israel, ele disse que algumas vezes ele ia contar alguma história para o judeu, e ele não podia falar bem do palestino, porque o cara ficava com raiva.
E ele ia contar alguma história para o palestino, não podia falar bem do judeu, porque eles ficavam com ódio. Agora, para Jesus contar essa história aqui, para uma plateia judaica, Jesus é muito macho. Jesus é de uma macheza aqui nesse Deus, o cara é muito macho. O samaritano é odiado, e Jesus vem e fala assim, olha, o herói judeu passou de lá, agora vem um samaritano, impuro, imundo, que vocês não consideram. E sabe o que o samaritano fez? É a expressão que Jesus usa, a palavra no original, diz que ele foi movido, íntima compaixão, diz que as entranhas do samaritano, as entranhas veio para fora. A ideia é que ele teve uma convulsão de amor. É um negócio assim que ele foi movido, não é que ele pensou, é que as entranhas dele vieram, assim, ele viu o cara caído, ele foi movido, ele foi convulsionado de compaixão. Você já viu uma pessoa tendo convulsões? Ele foi convulsionado de compaixão. Ele olha para o homem caído, ele não pergunta se é judeu, se é samaritano, se é isso, se está morto, se está vivo, ele não pergunta, ele é movido. E aí eu queria deixar algumas lições desse samaritano para nós, que esse padrão é levado aqui. Nós, esse mundo está pegando fogo, só notícia ruim, nós podemos mudar a história de alguma pessoa. Ele viu um homem caído ali, falou, eu sou o próximo dele. Eu não posso mudar a história do mundo, mas eu posso mudar a história de uma pessoa. E o mundo muda quando uma pessoa muda. Essa é a nossa atitude, essa é a ética que Jesus tem. Se eu não vou lá mudar o Brasil, eu não vou mudar os políticos, eu não vou mudar o terror islâmico, mas eu posso ajudar a mudar a história de uma pessoa. Eu posso ser agente ativo de Deus para mudar uma pessoa que está na beira da morte, trazer vida para ela. Eu posso tirar alguém da morte. Eu posso fazer isso, está diante de mim, e o homem toma atitude, ele pode mudar a história. Segundo, ele pensa, olha, não importa se ele é judeu, samaritano, se ele é de uma religião, de outra, o que importa é que ele é ser humano. Se ele é humano, ele é meu irmão. Se ele é ser humano, ele é meu irmão. Eu não gosto dessa diferenciação que nós evangélicos fazemos. Nós dizemos assim, quem é crente evangélico é meu irmão, quem não é crente não é meu irmão, é no máximo primo. A gente fala assim, é no máximo primo, mas irmão meu você não é. Tem aquelas igrejas que dizem assim, paz do Senhor para os irmãos, boa noite para os visitantes. Você já botou o visitante fora. Você é meu irmão, visitante, eu não sei quem você não é meu irmão. Aí quem me ensinou isso foi meu avô, que era católico, ele falava assim, meu filho, todo mundo é irmão por parte de Adão e Eva. Por parte de Adão e Eva, todo mundo é irmão, porque nós temos o mesmo ancestral, todos nós somos humanos, somos humanos. A espiritualidade do humano, se é gente, faz parte da história humana, faz parte da minha família, porque eu também sou ser humano. Ele faz parte da minha família, porque ele é humano. Amém, irmãos? A religião que diferencia, que exclui, eu sei que a Bíblia diz que os que o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos adotados na família de Deus, nós temos um privilégio especial, quem crê em Jesus. Mas quem não crê, não é irmão da mesma fé, mas é irmão da mesma humanidade. É irmão da mesma humanidade. Então, não use essas diferenciações que separam as pessoas, não use, nada disso que separe. O vídeo aqui maravilhoso do Manaim, o vídeo já separou. Você que não é presbiteriano, você já pensou, eu não vou, falou que é só para presbiteriano, não é não? Então, às vezes você usa um termo, o cara vai pensar, eu não sou, não vou. Então, o samaritano é humano, é gente, é de carne. É criado à imagem e semelhança de Deus, tem uma dignidade por ser humano. Terceiro, o samaritano viu a necessidade do homem como uma oportunidade de fazer o bem. Quando a gente vê alguém com necessidade, a gente fala assim, mais uma dificuldade, é ou não é? Eu sou aquela pessoa, você acha que a pessoa sabe que eu sou pastor? Não sei, mas eu já tive assim shopping center, e de vez em quando no shopping entra um mendigo, entra lá, você não sabe como é. Aí tem um monte de gente no shopping, e você vê de longe e fala assim, esse mendigo vai vir atrás de mim. Você já viu isso ou não? Tem um monte de gente, ele me procura para pedir para mim. Eu falo, o que será que descobre? Então você vai assim, como é que me achou? A gente pensa, é uma dificuldade, vou fugir de ajudar alguém. Mas ele vê o homem caído e não vê aquilo como uma dificuldade, vê como uma oportunidade. No nosso boletim de hoje tem um monte de pedido aí. Para missões, para as crianças carentes, para aquilo outro. Teve mais gente que ligou pedindo. E aí você fala assim, mas está pedindo muito.
Em vez da gente ver a necessidade dos outros como uma dificuldade, é uma oportunidade para a gente fazer o bem. Deus está nos dando oportunidade para ajudar alguém. Quarto, ele viu que o culto a Deus é serviço ao próximo. Jesus usa, como eu falei, termos litúrgicos. Derramou oferta de bebidas, vinho e óleo, atou-lhes as feridas. São expressões típicas do culto. O culto que agrada a Deus é o culto que a gente faz aqui, mas aquele que a gente faz lá fora, servindo o próximo, ajudando o necessitado, socorrendo, aliviando, levando cura, levando alento, levando socorro para aquele que está caído. O amor a Deus, o culto a Deus não é só dentro do templo, é aquilo que a gente faz para aquele que precisa. Amém? Aí João diz, como é que você diz que ama a Deus que você não vê e não ama seu irmão que você vê? Você é mentiroso. Esse é o culto que agrada a Deus. O culto que agrada a Deus é esse daí, é ajudar o próximo, é servir, é amar, é fazer o bem, é demonstrar isso. E por último, a ética desse homem é demonstrada no amor visceral, é a palavra que eu falei, mexeu com as entranhas dele, mexeu com as entranhas. A nossa fé é verdadeira, diz Tiago, quando ela é acompanhada de obras, quando ela mexe nas nossas entranhas, quando você vê a dor e se compadece, quando você vê a necessidade e faz alguma coisa. A gente começa a ser cristão de verdade quando a gente é movido, não quando a gente é parado. Quando a gente move, quando a gente faz algo, aí nós estamos nos tornando cristãos de verdade, porque nós somos movidos por algo que mexeu nas nossas entranhas, mexeu dentro de nós. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Um dia num culto aqui eu contei a história de um pastor lá no Paraná, conhecido meu, que tinha sofrido um acidente de moto e tinha falecido, ainda jovem. Pedi oração pela família. Saí lá fora, seu Júlio Silveira, e eu nem tinha pensado nisso. Seu Júlio Silveira enfiou a mão no bolso e falou assim, nós vamos orar pela viúva, mas a viúva precisa de dinheiro para sustentar. Enfiou a mão no bolso e falou assim, ó, manda esse dinheiro para aquela viúva lá. Poucos homens eu já vi movidos de íntima compaixão como o seu Júlio Silveira, que não só falava, como às vezes eu falo, mas ele fazia e fez para muita gente, movido de compaixão, ação, atitude, contribuição. Vai lá e diz quanto é que precisa, está necessitado, eu dou. Esse samaritano pegou aquele homem, colocou no seu animal, entrou lá na cidade, entrou na cidade que as pessoas podiam pensar, não foi você que fez mal para ele? Os parentes poderiam se vingar, mas ele correu o risco, ele teve coragem, ele foi lá, entrou na hospedaria, pagou, colocou no seu animal, andou a pé, pagou a recuperação, ó, toma aqui, se gastar mais eu pago quando eu voltar. A gente começa a ser crente de verdade quando a gente faz alguma coisa. Quando as nossas entranhas se movem, quando a gente age em prol de alguém, aí nós somos crentes de verdade. Amém? Eu queria terminar essa minha reflexão hoje contando um pouco da história de um grupo que foi talvez uma das páginas mais extraordinárias da história da igreja. Que aquelas, quando você lê ali o Novo Testamento, Atos, um grupo que no século XVIII, na Alemanha, experimentou isso que está escrito em Atos dos Apóstolos aqui. Às vezes a gente lê as coisas na Bíblia e não pensa que isso não aconteceu de novo. Já aconteceu várias e várias e várias vezes. Numa região da Alemanha, que na época era chamada de Morávia, os morávios. Os cristãos eram perseguidos em vários países da Europa, e um conde chamado Zinzendorf abriu as suas terras. Ele era um homem rico, teve uma experiência com Jesus, se converteu, abriu suas terras para os refugiados. Os refugiados começaram a chegar e ele começou a acolher na sua terra ali. Depois de um tempo ele percebeu que tinha grupos calvinistas, grupos luteranos, grupos russitas, cada um fazendo um culto separado. E ele falou, isso está errado, nós somos um só povo, vamos cultuar a Deus juntos. Chamou todos os líderes dos grupos e falou assim, a partir de hoje nós vamos ter um só culto, uma só fé. Vamos acabar com as nossas diferenças, nossas barreiras, vamos nos unir. E todos eles assinaram um documento chamado de União Fraterna. A partir de agora nós vamos deixar de falar mal dos outros grupos. Nós vamos deixar de nos considerar melhores e superiores. Nós vamos servir a Deus juntos aqui nesse lugar.
E no dia 13 de agosto de 1727, eles se reuniram para celebrar a ceia do Senhor juntos. E eles começaram o culto daquela união, e eles começaram a celebrar a ceia. Quando terminou a ceia, o Espírito Santo de Deus se agradou daquele amor entre os irmãos. E o Espírito Santo de Deus foi derramado ali naquele lugar. O culto, que era por volta de meio-dia, ficou até meia-noite. Adorando, orando. Alguém falou assim: nós poderíamos orar em todo tempo. Um homem levantou e falou assim: vamos levantar 24 irmãos para orar 1 hora por dia? Mas a gente está orando? Vamos. E aí 24 irmãos começaram a orar, 1 hora por dia. E aí levantou mais outros irmãos para revezar na oração, sem parar, sem parar. Eles começaram a orar em 1727. A reunião de oração sem parar durou 100 anos. 100 anos, sem parar. 100 anos eles ficaram orando sem parar. De todos os grupos cristãos na história do mundo, ninguém mandou mais missionários para levar o evangelho, ajudar o necessitado, levar a luz da salvação para os perdidos do que os morávios. Um grupo de milhares de pessoas. Hoje, você junta todas as igrejas evangélicas do Brasil, nós temos 3.000 missionários. 3.000 missionários. Todas as igrejas evangélicas têm 3.000 missionários pregando o evangelho. Os morávios enviaram 3.600 missionários. Um povo pouco. Há pouco tempo atrás, o Ronaldo Lidório, missionário da nossa igreja, esteve na Namíbia, lá na África. E o símbolo dos morávios era o Cordeiro de Deus que foi morto. Ele é digno do nosso sacrifício. E o Ronaldo Lidório, com mais 2 outros missionários antropólogos ingleses, chegaram na Namíbia, lá na África, e encontraram muitos cristãos lá na Namíbia. E eles falaram assim: como é que vocês se tornaram cristãos? Você, meu pai que me falou do evangelho, meu avô, meu bisavô, e ninguém sabe como é que eles se tornaram cristãos. Aí o Ronaldo Lidório chegou numa grande árvore centenária, daquelas que tem lá centenas de anos, e tinha lá, numa árvore daquela, desenhado na árvore, o símbolo dos morávios, o Cordeiro de Deus e uma cruz. E o Ronaldo Lidório falou: os morávios passaram nesse lugar, por isso que tem cristãos nesse lugar. Estou contando essa história só para contar uma história. Quando já tinham ido quase todos os jovens para fazer missões, com amor e dedicação, o conde Nicolau Zinzendorf chegou no local e alguém falou para ele: os esquimós do Alasca estão querendo alguém lá para falar de Deus para eles, que eles não conhecem Deus. Eles querem conhecer Jesus. E o conde chegou lá entre os morávios e não tinha mais ninguém, todo mundo foi ser missionário. E aí ele orou e Deus colocou no coração dele um homem que era o oleiro, que é o que fazia os vasos de barro daquele povo. E o Nicolau Zinzendorf foi falar com ele, com o oleiro, falou: olha, os esquimós estão precisando de um missionário. E nós não temos mais ninguém para ir. E Deus mandou eu falar com você. Eu sonhei com você essa noite e vim falar com você. Para você ir para lá. Mas antes eu tenho que lhe dizer 3 coisas. Se você for, você vai ter que ir sozinho, não tem mais ninguém para ir com você. Segundo, nosso dinheiro acabou, você vai ter que ir sem dinheiro. E terceiro, a gente nem sabe bem onde fica esse povo. Se você for, provavelmente você não vai voltar. O oleiro falou para ele assim: me dê 2 minutos. Ele saiu assim, baixou a cabeça e fez uma oração. Depois ele voltou para o conde Nicolau Zinzendorf e falou assim: olha, eu só tenho uma condição. Eu preciso de um par de sandálias para eu ir. Se você me arrumar um par de sandálias, eu vou amanhã cedo. O conde chegou lá na manhã, se atrasou para achar a sandália, o homem já tinha ido. Ronaldo Lidório diz que hoje 50% dos esquimós do planeta Terra são crentes em Jesus Cristo. Porque um oleiro deu a sua vida em amor àqueles que estavam perdidos. Eles deram o seu amor, deram o seu sacrifício, deram a sua vida para levar o evangelho, a salvação e o amor de Deus àqueles que precisam. Vivendo o evangelho de Jesus. Vamos orar?
O nosso amor tem que ser real, tem que ser visceral, tem que ser ação, tem que ser atitude. Feche os seus olhos aí, ore ao Senhor, fale: Senhor, eu quero enfrentar esse mundo mal com teu amor no coração. Eu quero ter compaixão, eu quero ser movido, eu não quero ser indiferente, eu não quero ser inativo, eu não quero ser infrutífero, eu não quero ser indiferente ao mal que campeia nessa terra. Eu não quero fazer parte da multidão silenciosa, eu não quero ser conivente com a mentira, com a corrupção e com a injustiça. Eu quero ser a luz de Jesus nessa terra. Ore ao Senhor, fale: Deus, me dá compaixão. Quem são as pessoas que estão precisando do meu lado, à minha volta? Quem sabe alguém está sofrendo, precisando de mim. É um amigo que eu deixei para trás, é alguém que se afastou, é alguém que está no álcool, na bebida, na droga, no vício. É alguém que está caído, jogado aí. Ore a Deus, ore ao Senhor Jesus e peça para Ele esse amor verdadeiro, que mova o nosso íntimo, que a gente seja movido por compaixão, que a gente seja movido por misericórdia. Oh Senhor nosso Deus, louvado e exaltado seja o teu santo e glorioso nome, pela tua grande compaixão e misericórdia, pelo teu grande amor com que nos amou e nos tirou. Nós estávamos caídos e perdidos, mas Jesus nos abraçou, nos levantou, nos sarou e nos colocou de pé. Aleluia, Senhor. Ó Deus, nós te louvamos porque fomos alcançados por esta graça e misericórdia. Te louvamos porque fomos alcançados por bondade e generosidade ilimitada do Senhor. Te louvamos porque os nossos pecados foram perdoados. Te louvamos, ó Deus, e te adoramos por isso, pela nossa salvação em Cristo Jesus. Mas agora, Senhor, nos ajude a mostrarmos esse mesmo amor, essa mesma compaixão, essa mesma bondade aos sofredores desse mundo mal, às vítimas desse sistema injusto e iníquo. Ó Deus, mexe com as nossas entranhas, mexe com as nossas vísceras, Senhor, para que a gente possa agir, praticar, fazer algo em prol do que precisa, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, livra-nos da indiferença, livra-nos do comodismo, livra-nos da religiosidade vazia e estéril, livra-nos, ó Pai. Livra-nos, ó Deus, desse sistema maligno e iníquo que estamos inseridos. Livra-nos da corrupção, livra-nos da cobiça, da avareza, da ganância. Livra-nos, ó Deus, de tudo isso. E dá-nos amor, dá-nos generosidade para com o próximo, ó Pai. A começar dentro da nossa casa, a começar no nosso trabalho, a começar na nossa vizinhança, a começar aqui na nossa cidade, Senhor. Que nós possamos expressar isso através de atitudes, práticas, gestos concretos, ó Pai, em nome de Jesus. Que a gente possa fazer isso, meu Deus. Liberta-nos do mal e da indiferença. Liberta-nos, ó Deus, do comodismo e da preguiça. Move-nos, ó Deus, move-nos, ó Pai. Move-nos ao encontro daquele que está semi-morto, desnudo, ó Pai. Partilhe conosco, ó Deus, um pouco da sua compaixão, para a gente partilhar com aqueles que precisam. Faz da nossa igreja uma igreja compassiva, generosa, missionária, uma igreja que doa, que abençoa, que sabe que mais bem-aventurado é dar do que receber. Que a gente possa fazer isso de coração alegre e grato, pelo privilégio de participar da tua obra nesse mundo, meu Pai. Em nome de Jesus eu oro pelos irmãos e irmãs aqui. Ó Deus, age no nosso coração. Tira-nos, ó Deus, essas diferenciações de classe, de raça, de cor, de cultura, de religião. Tira-nos disso, ó Pai. Que possamos fazer o bem, conforme o Senhor Jesus nos ensinou.
Essa é a nossa oração. Gratos pelo Senhor, pela certeza que o Senhor nos usa, nos usará mais e mais para a tua glória. Abençoe-nos, ó Deus, em nome de Jesus, para vivermos dessa forma. E obrigado. Amém e amém, Jesus.